O tempo nunca foi nosso aliado. Essa é a primeira mentira que nos contam e também a mais cruel. Desde cedo, aprendemos a viver como se houvesse tempo suficiente para tudo. Para amar, para conquistar, para mudar, para nos tornar quem deveríamos ser. Você ainda tem tempo, dizem, como se a vida fosse um jogo infinito de adiamentos, mas não é. O tempo não nos pertence. Ele nunca nos pertenceu. Pense em quantas vezes você adiou um gesto simples, uma palavra que poderia mudar um relacionamento, uma decisão que poderia alterar o rumo de sua vida, um risco que poderia libertar seu espírito. Você adiou porque acreditava que haveria um amanhã, mas amanhã não existe. É apenas um nome que damos àquilo que nunca chega. Quando o amanhã finalmente aparece, ele tem outro nome, hoje. E hoje, quantas vezes você o desperdiçou, acreditando que haveria outro amanhã para compensar? Vivemos presos na ilusão do tempo, como quem vive em um labirinto de espelhos. O ontem se transforma em culpa, o amanhã se transforma em esperança, e o hoje se dissolve em distrações, como água escorrendo por entre os dedos. Essa é a prisão mais eficiente já criada, acreditar que a vida está sempre em outro lugar que não o agora. Observe como funcionamos. A juventude vive como se fosse imortal, gastando dias e noites como se fossem infinitos, acreditando que sempre haverá tempo para corrigir os erros. A maturidade vive tentando se reconciliar com o passado, tentando apagar falhas que já não podem ser alteradas. E a velhice vive se arrependendo de não ter vivido o presente quando ainda havia força. 3 estágios diferentes, mas todos prisioneiros do mesmo inimigo, o tempo que nunca pode ser controlado. A ilusão do tempo é a anestesia da existência. Ela nos dá a sensação de que estamos vivos, quando na verdade estamos apenas adiando a vida. Quantos projetos você começou e nunca terminou porque acreditou que haveria uma hora melhor? Quantas conversas deixou de ter porque acreditou que haveria uma ocasião mais apropriada? Quantos sonhos enterrou vivo porque disse a si mesmo, ainda não é a hora? O tempo nunca pergunta se você está pronto. Ele arrasta tudo para frente, com ou sem você. E é aqui que a crueldade se revela. Nós não temos tempo, nunca tivemos. O que temos é apenas este instante, e ainda assim passamos metade dele pensando no que já se foi e a outra metade no que ainda virá. Você percebe a tragédia. Não vivemos nem o que já passou, nem o que ainda não chegou, nem o que está acontecendo. Vivemos num vazio entre fantasmas e ilusões. O tempo é uma faca afiada. Ele corta a sua carne mesmo quando você finge não sentir. Ele não para porque você hesitou. Ele não desacelera porque você tem medo. Ele não olha para trás porque você está preso a lembranças. Ele avança, e enquanto avança, você permanece parado, como quem observa o rio e acredita que poderá mergulhar amanhã. Mas quando finalmente decide entrar, o rio já não é o mesmo e você também não é. A maior covardia humana não é o medo da morte, mas o medo da vida. Não é que temamos o fim, é que tememos o agora. Adiamos porque temos pavor do peso de viver intensamente. Preferimos acreditar que haverá outra chance, outro dia, outra oportunidade. Mas essa é a grande mentira, não há outra. É sempre esta. O tempo não é um recurso, é um predador. Ele devora tudo o que você ama, tudo o que você é, tudo o que você poderia ser. E você continua alimentando esse predador com a carne dos seus sonhos. Mas talvez você ainda não tenha entendido a profundidade da armadilha. Vou mostrar de outro ângulo. Imagine que a sua vida é um livro. Você acredita que ainda tem páginas suficientes para desenvolver a história, então deixa capítulos inacabados, parágrafos pela metade, ideias suspensas. Você promete a si mesmo que vai escrever melhor no próximo capítulo. Mas a verdade é que o livro pode acabar sem aviso, no meio de uma frase, no meio de uma palavra. E quando alguém abrir as últimas páginas da sua história, só encontrará fragmentos, o que você pretendia ser, mas nunca foi, o que você queria dizer, mas nunca disse, o que você desejava viver, mas nunca viveu.
É isso que o tempo faz. Ele fecha o livro sem pedir sua permissão. E ainda assim, continuamos a viver como se tivéssemos uma eternidade para ensaiar. Somos atores medíocres que nunca estreiam porque acreditam que haverá outro ensaio, outro ensaio, outro ensaio. Mas a peça nunca acontece. E quando a cortina cai, o palco ainda está vazio. A ilusão do tempo não só nos paralisa, como nos infantiliza. É como se estivéssemos sempre esperando uma autorização invisível para começar a viver. Esperamos que alguém diga: agora você pode amar, agora você pode arriscar, agora você pode mudar. Mas ninguém nunca dirá isso. O único tempo que existe já está diante de você, queimando em silêncio, e você continua olhando para trás ou para frente, como se houvesse algo a esperar. E o mais perturbador, quando o futuro finalmente chega, ele nunca é como você imaginava. Sempre há mais contas, mais medos, mais distrações, mais compromissos. O amanhã não liberta, ele aprisiona ainda mais, porque o amanhã nunca chega puro, ele sempre chega contaminado pelo peso de todos os ontens que você não resolveu. Perceba o círculo vicioso. Você se arrepende do passado, você sonha com o futuro, você ignora o presente, e assim, quando percebe, sua vida não foi vivida em nenhum dos 3 tempos. Ela simplesmente se esfarelou entre dedos ansiosos que nunca souberam segurar o agora. Há uma frase cruel que deveria ecoar em sua mente como um golpe de martelo. Ninguém morre velho, as pessoas morrem quando chegam ao seu tempo. Para alguns esse tempo é aos 90, para outros aos 30, para outros ainda antes mesmo de começarem a viver. O tempo não negocia. Ele simplesmente leva. Pense nas pessoas que você perdeu. Não importa a idade delas, você sempre pensou: eu ainda tinha tanto para viver ao lado delas. Pois saiba que alguém um dia pensará o mesmo de você. Alguém lamentará que você não tenha ficado mais tempo, mas a verdade é que ninguém fica mais. Ninguém nunca fica. Essa é a ironia mais cruel. Passamos a vida adiando como se houvesse sobra de tempo, mas no fundo sempre soubemos que não havia. Fingimos que não sabíamos para poder suportar a espera. E nessa farsa perdemos o que mais importava. Agora olhe para si mesmo. Quantos anos já se passaram desde que você começou a dizer: um dia eu vou mudar de vida. Um dia eu vou me libertar. Um dia eu vou buscar aquilo que realmente quero. E onde está esse dia? Onde ele se esconde? A resposta é brutal: esse dia não existe, nunca existiu. Você o inventou para não ter que lidar com a covardia de começar hoje. E enquanto isso, o tempo continua seu banquete silencioso. Ele come seus músculos, sua energia, sua juventude, seus amores, suas possibilidades. Até que um dia ele come você inteiro. Você acha que tem tempo, então abra os olhos. O tempo está mastigando você neste exato momento. A cada batida do coração, um grão de areia cai. A cada respiração, um pedaço de vida é consumido. A cada piscar de olhos, você perde frações irreversíveis daquilo que nunca voltará. E ainda assim você se convence de que pode esperar. Esperar o quê? O fim? A vida não é adiada impunemente. Cada dia que você entrega ao nada é um dia que jamais será devolvido. E é por isso que a maior violência contra si mesmo não é morrer, é não viver. O tempo não precisa ser inimigo, mas ele sempre será se você continuar a fingir que ele está a seu favor. O tempo é como o fogo, pode iluminar ou pode consumir, mas ele nunca deixa de queimar, e aqui surge a verdade que muitos não suportam ouvir: o tempo não cura nada. Ele apenas transforma feridas em cicatrizes, lembranças em fantasmas, promessas em poeira. O que cura é a forma como você vive agora. E se você não vive agora, o tempo apenas o levará cada vez mais fundo para dentro de si mesmo, onde só restará arrependimento. Você ainda acredita que o tempo está esperando por você. Deixe-me arrancar essa mentira de dentro da sua mente com violência. Olhe em volta. Tudo que você vê está morrendo. As pessoas que ama estão indo embora, mesmo que lentamente. O corpo que habita já está em processo de deterioração, mesmo que você finja não perceber.
A cada segundo, células se apagam, neurônios deixam de disparar, energia vital se esvai. O relógio não está apenas marcando as horas, ele está corroendo sua carne. A vida não é um ensaio geral, não é uma prévia, não é um treino. Não há segunda temporada, nem reprise. Existe apenas este ato, e você o está gastando esperando aplausos que nunca virão. Você teme a morte, mas o que deveria temer é chegar ao fim e perceber que não viveu. Há pessoas que morrem em paz porque espremeram cada gota da própria existência. Mas há outras que gritam em silêncio em seus últimos segundos, porque percebem que desperdiçaram tudo com medo, adiamento e covardia. Qual deles você será? O tempo não é apenas implacável, ele é irônico. Ele não tira de você apenas os dias, ele tira as chances. Ele arranca possibilidades que nunca retornarão. Você pode perder dinheiro e recuperar, pode perder status e reconstruir, mas perca tempo e perdeu o irreversível. E ainda assim, a maioria continua acreditando que está se preparando. Preparando para quê? Para a vida? A vida não espera que você esteja pronto. Ela exige que você esteja presente. Essa é a armadilha mais sutil, achar que ainda não é a hora certa. Você repete isso como um mantra. Quando eu tiver mais dinheiro, quando eu tiver mais tempo, quando eu estiver mais preparado, a verdade brutal é que você nunca estará pronto. Nunca haverá o cenário perfeito. A vida só acontece em meio ao caos, ao improviso, à incerteza. Então, ou você age agora ou não age nunca. E aqui está o ponto de virada. Não é o tempo que deve se dobrar a você, é você que deve aprender a esmagar o tempo. Sabe como? Usando-o como lâmina, usando cada segundo como um corte contra a mediocridade. Usando a urgência como combustível, transformando a dor da finitude em energia bruta. O tempo não vai diminuir o ritmo, mas você pode acelerar sua entrega. Isso exige uma brutalidade consigo mesmo. Exige que você se olhe no espelho e pergunte: quantos dias eu já desperdicei esperando a vida começar? Quantas vezes eu vesti a máscara da procrastinação e chamei de planejamento? Quantas vezes eu me convenci de que tinha tempo? Seja honesto, você já perdeu anos, décadas talvez, e ninguém vai devolver, mas ainda há algo, o tempo que resta. E esse resto, se vivido com intensidade, pode valer mais do que toda uma vida de adiamentos. É como ferro em brasa, poucos segundos podem forjar uma lâmina eterna. Assim também é a existência. Poucos anos de vida plena podem redimir décadas de covardia. Mas para isso você precisa decidir agora. Precisa escolher entre ser devorado pelo tempo ou usá-lo como combustível. Entenda, o tempo não é gentil. Ele nunca será, mas ele respeita quem o encara de frente. Aquele que desperta para sua urgência, que entende que cada respiração é um empréstimo não renovável, esse aprende a viver de forma quase cruel. Cruel consigo mesmo, porque não aceita mais desperdício. Cruel com o mundo, porque não se curva à espera. Esse é o pacto que você deve fazer. Viver com tal consciência do tempo que cada ato se torna uma batalha contra a nulidade. E quando o fim chegar, porque ele virá, você não o receberá com desespero. Você o receberá como um guerreiro exausto que sangrou até a última gota, mas que sabe que não ficou nada por fazer, nada por dizer, nada por tentar. Esse é o verdadeiro antídoto contra a ilusão do tempo, viver como se ele fosse inimigo, mas usá-lo como aliado. A cada amanhecer, lembre-se, o dia que nasceu já está morrendo. A cada noite, lembre-se, a escuridão não é apenas fora, mas dentro. E a cada decisão, lembre-se, o tempo não volta. Então pare de esperar, pare de acreditar na mentira de que terá outra chance. Pare de negociar com algo que nunca lhe pertenceu. A vida é agora, o tempo é agora. Ou você desperta agora ou não desperta nunca. E quando o silêncio final cair sobre você, quando os ponteiros pararem, que sua última respiração